Ó Senhor, permita-nos entender a tua palavra é verdade, Pai. Purifica meus lábios, permita-me, ó Mestre Santo, ó Deus eterno, a estar aprendendo mais e mais da tua palavra. Quero pedir ao Senhor permissão para estar lendo a tua palavra. Ei, boa tarde! Quero saudá-los com a paz do Senhor. Hoje nós vamos estar mais uma queixa de Jó no capítulo 17, né? Ontem, no capítulo 16, Jó se queixa do trato de Deus e tudo, e agora ele continua aqui no capítulo 17, queixando, né? Quando ele fala assim: o meu espírito se vai consumindo, os meus dias se vão apagando, só tenho perante mim a minha sepultura. Estou de fato cercado de zombadores, e os meus olhos são obrigados a lhes contemplar a provação. Dai-me, pois, um penhor, ser o meu fiador para contigo mesmo. Quem mais haverá que se possa comprometer comigo? Pelo que não os exaltará? Se alguém oferece os seus amigos como presa, os olhos de seus filhos desfalecerão. Mas a mim me pôs por provérbio dos povos, tornei-me como aquele em cujo rosto se cospe, pelo que já escurecem de mágoa os meus olhos, e já todos os meus membros são como a sombra. Os retos pasmam disto, e o inocente se levanta, contra o ímpio. Contudo, o justo segue o seu caminho, e o puro de mão cresce mais e mais em força. Mas tornai-vos todos vós, vinde cá, porque sábio nenhum acharei entre vós. Os meus dias passaram e se malograram os meus propósitos, e as aspirações do meu coração convertem-me a noite em dia e a luz, e dizem: está perto as trevas. Mas se eu aguardo já a sepultura por minha casa, e se nas trevas estendo a minha cama, se o sepulcro eu clamo, tu és o meu pai, e aos vermes, vós sois minha mãe e minha irmã. Onde está, pois, a minha esperança? Sim, a minha esperança, quem poderá ver? Ela descerá até as portas da morte, quando juntamente no pó teremos descanso. Então Jó, aqui no capítulo 17, ele nada espera dessa vida mais, né? De tão atribulado que ele está, de tão assim, de tantas coisas acontecendo. Igual ele falou, os seus amigos zombando, né? Ele dá uma resposta a Zofar aqui, porque ele só acha defeito nele, né? Ele faz, quer dizer, dá uma resposta, ele faz. E aqui ele fala assim, ele encerra no capítulo 17 falando assim: olha, mas se eu aguardo já a sepultura para a minha casa, ele já estava esperando a morte. Para ele já não restava mais nada a não ser a morte, porque realmente, gente, né? Teve uma época que eu tive uma dor de cabeça tão forte, mas tão forte, e nada melhorava a minha dor de cabeça, nada. E eu falei assim: Deus, eu tô morrendo. E nada, essa dor só piorando. E fui no hospital, tomei remédio e nada, e pedindo Deus e orando. Eu subi ao hospital e falando: Deus, eu tô morrendo. Aí quando foi, essa dor de cabeça durou uns 2 dias, sabe? Umas 2 semanas. Aí teve 2 horas da madrugada. Eu não gosto de incomodar irmãos, mesmo naquela época nós não tínhamos carro, né? E aí eu fui
e pedi meu irmão 2 horas da manhã para, pelo amor de Deus, me levar para Belo Horizonte, porque eu estava morrendo. Aí eles me levaram para o Hospital Madre Teresa, meu irmão me levou. Chegou lá, tive que passar por um psiquiatra, porque não descobria tamanha dor. E sabe o que estava acontecendo? É, eu, quando minha mãe morreu, não sei, pós-morte da minha mãe, quando a gente tem uma pessoa enferma na casa, a gente não dorme. Então eu acostumei a não dormir. E depois que mãe morreu, eu não estava dormindo. E a falta de dormir estava provocando essa dor de cabeça em mim. E muitas vezes existe, às vezes, e como já crente há muitos anos, né? Eu tô assim, meu Deus do céu. Eu tive uma depressão, né? E aí, e pra mim, até então, pra mim, depressão era demoníaca. Eu não, eu falei assim, porque sempre ouvi falar, sempre ouvi pregação falando, né, que era demoníaca. Então eu falei assim, meu Deus do céu. Mas o emocional, quando a gente tá com o emocional afetado também, gente. E eu sempre, aí que eu vi que realmente, e a doutora falou, olha, falta de sono mata também, tá? E eu fiz uma tomografia da cabeça e tudo. Às vezes a gente não. E quando eu comecei a tomar remédio antidepressivo, eu tive vergonha de falar no lugar que eu congregava, que eu congrego, né? Que eu estava num processo de depressão muito forte, porque as pessoas sempre me enxergaram como uma pessoa, como um gigante espiritual. E às vezes as pessoas enxergaram a gente como um gigante espiritual. Eu sou ser humano igual a qualquer um. Tem meus momentos de fraqueza e tudo. Tem meus momentos que eu choro. Tem meus momentos de tristeza. Essa semana tem passado bastante luta. Deus sabe. Alguns irmãos sabem o que eu tenho passado e tudo. E mas assim, eu aprendi agora a equilibrar isso em Cristo Jesus. Porque quando a gente não sabe equilibrar essa dor, a pessoa entra em depressão. E eu não consegui, assim, equilibrar em Cristo a morte da minha mãe. Foi como se arrancasse um pedaço de mim. E não foi fácil. Não foi fácil, mas cá estou vitoriosa em Cristo Jesus. As pessoas, quando Deus levou minha mãe, eu não era casada, eu minha mãe morreu muito nova, Deus a levou com 55 anos. E eu sofria muito antes, eu sofria antes da dor, porque eu tinha medo de perder minha mãe. E eu aprendi a não sofrer por antecipação. Com meu esposo, meu esposo falou, né? Ele falava comigo, você sofre antes, deixa as coisas acontecer. E as pessoas não me procuravam porque falavam que eu era forte espiritualmente, que eu conseguia sozinha sair dessa dor. Então aqui quando eu vejo aqui Jó nessa situação aqui, né, que o Elifaz acusa Jó de impiedade, acusa Jó né, fala que ele é perverso. E aqui os três amigos acusaram ele o tempo todo, como se diz, você é uma pessoa que sempre aconselhou as outras pessoas, você sempre ajudou as pessoas, como é que você pode estar passando isso agora? Porque castiga para os perversos, então você é perverso. E eu confessei Jesus como Salvador da minha vida, ele me achou primeiro, glória a Deus. Eu achava que não ia sentir mais dor, que não ia sofrer mais, que não ia adoecer, né? Por exemplo, se uma pessoa crente morre de câncer, a gente fala assim, não, mas ele é crente.
isso foi ensinado para nós de uma maneira muito errada. Que às vezes, gente, muitas vezes é pior. É pior. E a gente aceita Jesus pensando que vai acabar essas coisas tudo. Mas Jesus Cristo não, a palavra de Deus não mente. A gente prefere dar ouvido à voz do povo do que a Deus. Jesus Cristo deixou bem claro: no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo. Então, nesse capítulo aqui, 17, Jó já estava aqui assim no último momento da vida dele. Ele já estava se sentindo no último momento. Ele já não esperava mais nada na vida a não ser a sepultura. E quando eu tive esse problema, dessa dor de cabeça forte, eu estava esperando a morte. Eu falei: Deus, eu estou morrendo. Eu lembrei disso aqui agora, sabe? Não estava nem planejado estar falando, mas esse é o capítulo 17. Então, gente, vamos buscar equilíbrio. E se você precisar de ajuda psicológica, se você precisar de ajuda psiquiátrica, e você precisa, acima de tudo, você também precisa de Deus. Essa semana meu esposo passou por uma dor muito forte, emocional, e eu ungi a mente dele, eu orei com ele deu febre emocional, ele perdeu o apetite, mas eu estava ali orando com ele, ministrando a mente dele. Porque eu sei, eu conheço o Deus que eu sirvo. E muitas vezes nós precisamos de um ombro amigo. Amém? E nesse momento Jó estava precisando de um ombro amigo e não encontrou. Eu sou a evangelista Patrícia, deixe seu like e seu comentário. Amém?